Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 30 de junho de 2025, agora são exatamente 9 horas 8 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos do que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, aos observadores, mais cedo do que o comum, né? Tô saindo para trabalhar. E para quem tá mais esperto ainda, eu comentei na sexta-feira que hoje, dia 30, eu vou adesivar o Moisés, uma campanha de marketing do aplicativo KM Media. Eu já estou cadastrado, já faz uns 4 anos mais ou menos, já fiz algumas campanhas de adesivagem, Nego Velho, Gaspar, enfim, né? Eu comentei a semana passada que eu vou começar a participar agora então de mais uma campanha da KM Media, e não sei o anunciante ainda. Só sei que a empresa anunciante, no caso, é a Secretaria de Comunicação. Só não sei da onde, né? Eu imagino que seja do estado do Rio Grande do Sul, mas eu só imagino, né? Então espero não envolver com nenhuma campanha polêmica, digamos assim. Enfim, tô indo lá no Sarandi, tá dando 40 minutos de deslocamento a partir de agora. O meu horário tá marcado lá 10 horas da manhã, previsão de chegada 10 para as 10, bem como eles pediram mesmo, para chegar um pouquinho antes, 10 minutos antes, né? Para não dar atraso, não atrasar a fila, que com certeza eu não sou o único a ser adesivado hoje. Dito isso, segunda-feira modorrenta, me disseram que tá frio, eu já tô arrependido dessa touca aqui. Em seguida eu já vou tirar agora mesmo, senão não precisa disso, exagero. Tá gelado, verdade, tá gelado, tá nojento, tá úmido, tá modorrento, como tem sido aí as últimas 2 semanas, pelo menos em Porto Alegre. Por sinal, pelo que eu vi ali no perfil do Instagram, a água tá entrando na orla da Zona Sul, lá do Lami, de Ipanema, Guarujá, aquela região ali, porque é uma região crítica da cidade, né? Além das ilhas, já tem água já faz 2 semanas mais ou menos. E toda a região central da cidade, o pessoal tá lá tapando as comportas do jeito que pode, mostrando e deixando clara a sua incompetência, que depois de 1 ano da enchente de 2024 não resolveram nem sequer a questão das comportas, né? Não era tempo suficiente de colocar uns portão bonitão lá, que fechasse e abrisse de acordo com a demanda? Não, agora estão lá colocando saco de argila, colocando terra, colocando brita, sei lá o que estão fazendo. Tudo apavorado que a água entra novamente. Enfim, dito isto, só para não passar batido então, quem me acompanha no Insta deve ter percebido, deve ter visto, deve ter sacado que a partir de ontem, às 8, por volta das 8 horas da noite, eu e todo o grupo Move RS, a gente iniciou uma nova campanha com a mesma vibe do Fique Off, né? Que eu já tinha anunciado aqui, já não é novidade para a grande maioria de vocês, que é a mínima 10. Então a gente largou um videozinho lá e tal. E agora a gente precisa começar a falar sobre isso, né? Falar de verdade sobre isso. Mínima 10 tá lançado então, isso não quer dizer que o Fique Off tá abandonado, muito pelo contrário. Continua, sempre continuará, enquanto as coisas não mudarem, não se ajeitarem a nosso favor. Voltando então rapidinho, Fique Off, iniciou uma corrida, arrasta para cima o aplicativo, fica off para novas solicitações, até o momento que tu vai encerrar aquela corrida, aí tu libera o aplicativo de novo, encerra e segue o baile. Qual o objetivo? Ficar indisponível para o sistema durante todo o período da corrida, forçando assim de alguma maneira que o estagiário aumente o preço de ofertas na região do destino, ou mantenha um preço dinâmico se ele houver naquele momento, né? Esse é o Fique Off,
Nós estamos falando lá desde o começo de maio. E agora mínima 10. Então é para alertar, chamar a atenção dos motoristas, da grande maioria dos motoristas, na minha opinião, que não sabe o que estão fazendo aqui na rua, não sabe para que eles estão trabalhando, aceitando qualquer tipo de corrida, aceitando qualquer tipo de preço, né? E tem que ter muito cuidado nessa mínima 10, porque pode pegar aquele cara desatento, desapercebido, achar que tá, eu só tenho que aceitar corridas acima de 10 reais. Essa é a ideia. Porém, não quer dizer que tu vai pegar uma corrida de 8 km por 10 reais, né? De 7 km por 10 reais. Tu não pode esquecer em momento algum de analisar sempre a quilometragem, né? O valor da quilometragem da viagem. Quantos quilômetros tu vai rodar para fazer. Tanto para buscar quanto para levar esse passageiro. E esse valor é ideal que seja 2 ou mais reais por quilômetro. Infelizmente essa não é a realidade, né? Infelizmente essa não é a realidade. Mas a gente procura, eu procuro trabalhar assim, né? Em alguns momentos, em alguns horários é possível fazer somente corridas acima de 2 reais o km, principalmente para mim que estou na categoria Comfort, mesmo que a própria categoria Comfort já esteja sucateada de uma forma ridícula, bizarra, né? Da mesma maneira que a categoria Black. Na real, quem está trabalhando no Black hoje está recebendo corridas a preço de Comfort. Os de Comfort estão recebendo corridas a preço de X, e os de X não sei como é que estão sobrevivendo, sinceramente. Mas então, voltando ao mínima 10, sim, não aceite corridas de 6, 7 pila a mais. 5,88 nem pensar. Por menor que ela seja, por mais rápida que ela seja, né? E tome muito cuidado na hora que tu for aceitar uma corrida acima de 10 reais com a quilometragem, porque senão daqui a pouco o estagiário se disfarça né? Se disfarça na multidão e começa a tocar só corrida de 10 pila para 6, 7 km. Daí quando tu vê, tu vai tá fazendo 1,10, 1,20 reais no quilômetro e ganhando 50 centavos por minuto. Enfim, é muita informação, é muito dado, é muito parâmetro, mas é importante que a gente fale, é importante que a gente bata nessa tecla. Por que os influenciadores tomaram a frente dessa campanha de alguma maneira, né? Ou por que nós estamos fazendo essa campanha? Porque muitos motoristas novos, e eu me incluo nesses muitos, quando eu comecei lá em 2017, procura as informações nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para saber como é que funciona, como é que trabalha. Até hoje, quase que todo dia eu recebo um comentário me perguntando isso, me perguntando aquilo, daí tu percebe pelo tom e pela própria pergunta que é o motorista que está começando, que não entende ainda como é que funciona e tal. Então nós, os influenciadores, temos essa responsabilidade, entre aspas, ou pelo menos temos um alcance no meio desses motoristas novatos, que se a gente conseguir esclarecer e de alguma maneira orientar, eu acho que talvez a gente consiga alguma coisa, né? E também tem muito motorista macaco velho aí, que chuta o balde, faz qualquer coisa, sai só pra tocar horror. E são esses, na minha visão e na visão da grande maioria, são esses motoristas que aceitam qualquer coisa, que justamente permite que o sistema trabalhe né? Haja nesse momento aí, baixando tarifa, baixando oferta, e aquela coisa toda. Bom, o tempo já ficou longo demais, e é só o primeiro desse dia, dessa última segunda-feira desse mês de junho. Opa! Ele parar na sinaleira aqui para voltar o suporte. Caiu. Quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe faz também. O suporte é novo, o suporte é bom, o suporte é gostoso, mas ele não é a prova de buraco. Peguei um buraco ali e vocês viram o que aconteceu. Tá? Finalizar esse take por aqui, segue o jogo. Daqui a pouco já mostrando o Moisés adesivado, e depois, logo em seguida, em busca do principal passageiro do dia, o próximo. Está, ó, o Moisés está ficando pronto. Como eu imaginei, propaganda para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu achei que fosse o leite quando vi de longe o colega adesivando, mas não é o leite, é só um modelo mesmo. A propaganda em si é da plataforma digital do governo do estado do Rio Grande do Sul. Uma nova experiência digital para o cidadão,
Além da adesivagem externa, um painelzinho aqui interno para os passageiros, né? E aprendendo sobre o novo aplicativo do governo aí. Feito então, vai ligar o aplicativo. Agora é esperar o meu principal passageiro do dia. A partir de agora, então, pelos próximos 30 dias, o Moisés vai fazer propaganda para o governo. E depois disso, a minha ideia é um prazo que eu me dei na minha cabeça, e agora é um prazo que eu me dei de verdade. Nesses 30 dias eu vou bolar uma arte para fazer a adesivagem minha do canal no Moisés e os adesivos para distribuir para a galera aí. Eu vou usar esse mês como... Agora eu não posso fazer nada, porque eu estou fazendo propaganda para um terceiro, né? Então, depois disso, em 30 dias eu retiro os adesivos e a ideia é que eu estou me dando fazer uma arte pro canal, né? Uma coisa que fique legal, que fique, né? Que o pessoal me identifique na rua, me siga, aquela coisa toda. E também fazer uns adesivos para distribuir para vocês aí, enfim, né? Parecido com esse que o Rogério tá fazendo, que o Noturno acha que vai fazer também. Enfim, essa é a ideia aí para divulgar o canal, fazer propaganda e tal. Então eu já me dei esse prazo, faz tempo que eu tô postergando isso aí. Eu tenho essa ideia já faz muito tempo, mas o ano passado eu pensei, tá, agora é hora de fazer. Já estamos no dia 30 de junho, tá acabando o primeiro semestre agora, eu não fiz nada. 6,93 mínima 10. Aqui não, queridinha. Depois de tudo isso, 3 minutos 4, toca uma de 6,93 para fazer 54 centavos o minuto. Não sei quando, não deu nem tempo de ver os quilômetros. Já cancelei de cara. Qualquer coisa que eu vi era com 54, tudo vermelhinho aqui, sabe? 54 centavos o minuto. Enfim, última semana, último dia do mês, último dia do primeiro semestre do ano, né? Último dia desse mês que eu olhei por cima, assim, os números, dos meus números, eu planilho tudo desde 2017, eu tenho tudo planilhado. E pelo que eu vi, faturamento líquido, o meu faturamento líquido, e leia-se o meu faturamento líquido, tá? Leia. O que eu faço aqui no aplicativo, que aparece na telinha no final do dia, menos o meu valor do meu aluguel e menos o valor do meu combustível. E qualquer outra despesa que eu tenho com o carro, por exemplo, lavagem, 22 pilinhas para Praia de Belas, vamos dar. Então, só para concluir este raciocínio e tu não me dizer que não me chamar de louco, não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja para ti, né? Em frente a Lebes. Ok, entendi. O passageiro está ansioso, vai lá para Praia de Belas e está mandando já a localização. Esse mês de junho, assim, eu olhei rapidamente por cima, tá? O meu faturamento líquido, né? Aplicativo, menos combustível, menos aluguel da COV e menos qualquer tipo de despesa, por exemplo, lavagem que eu tenho com o carro. Esse é o meu líquido, tá? Poderia pensar em outras situações, alimentação, enfim, para colocar nessa conta, mas essa é a minha conta, né? Pelo que eu vi por cima, assim, é o pior desde 2017. Tudo bem, teve 5 dias que eu não saí de casa para trabalhar esse mês, né? Por opção minha, não estava bem na cabeça, não estava bem, mas mesmo assim, deveria ter feito mais. Tá, deixa eu buscar o passageiro, já tá mandando mensagem aqui. Essa é a primeira corridinha de merda, na verdade, 22 pilas aqui da CIS Brasil, lá pro Shopping Praia de Belas. 11h58, eu cheguei no Praia de Belas, peguei o celular para falar com vocês e já tocou a Bárbara no próprio Praia de Belas, não precisei nem me movimentar de lá. Aqui para Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, eu queria mostrar o Rio Guaíba, pra vocês verem como é que ele tá. As notícias que eu escutei, que eu vi no Instagram hoje de manhã, é que na região do Lami e do Guarujá ele estava invadindo a Avenida Guaíba. E aqui parece que não invadiu ainda, estamos chegando aqui agora, mas dá pra ver que realmente ele tá altíssimo, batendo ali em cima. Pelo que eu entendi, ele tá mandando fazer o negócio pela rua errada, tio. Pelo que eu entendi, pelo que eu vejo aqui, na verdade, foi feito um mini dique, pra dar uma segurada na água aqui, ó. Esse concreto aqui é novo, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Opa. Esse concreto ali, ó, aqui na frente, ó. Isso foi construído esse ano, porque aqui é histórico, qualquer chuva de maior volume ou intensidade,
a água invadia a Avenida Guaíba e sempre era um caos. E o ano passado ela veio com tudo, né? Ela entrou aqui 2, 3 quadras para dentro, né? Assim como muitas outras partes da cidade. E realmente, olha só, não tem praia nenhuma. Vou mostrar de novo aqui, ó. Pra quem sabe com essa região, sabe que aqui tem uma faixa de areia de mais ou menos uns 50 metros. A praia de Ipanema, né? A famosa praia de Ipanema, aquela mesmo. A garota de Ipanema é daqui. Só que não, né? Só que não. E não existe nenhuma areia aparente aqui, tá tudo tapado de água. Enfim, tá sinistra a situação. Agora eu quero ver se eu consigo ir por aqui. Eu sei que aqui tá em obra. Eu acho que dá pra ir contramão aqui, né? Ou pelo menos eu vou tentar ir. Eu tenho que pegar a passageira ali na escola. Ver se a van não vai jogar por cima de mim. Jogou por cima de mim. Vou ter que fazer todo um retorno. Na verdade, acho que eu vou cancelar essa corrida. Não, eu vou na contramão aqui mesmo. Porque essa região tá toda cheia de obra ali na direita, na faixa da direita. Estão fazendo a troca da canalização. Canalização, acho que é essa a palavra, né? E aquela faixa ali da direita, ela tá bloqueada. O aplicativo não entendeu isso. Talvez porque o pessoal venha por aqui, ó. Tem uma patrola indo lá, eu vou me defender com ela, ficar coladinho atrás dela. E ninguém vai me pegar, né? Eu tô indo pegar aqui na escola Odila Guedes da Fonseca, uma viagemzinha no Comfort que tocou 6 km, 15 pila, ali pra Ípica. Agora são 12h01. E vamos dar ali. Tá, e aí vai trancar minha passagem, meu amigo? Vai trancar minha passagem, meu amigo? Deixa eu passar por ti pelo menos, né? Dá essa mão pros guria. Agora eu vou me defender atrás dele, ó. Ali na outra quadra já normaliza a situação. Eu acho que a minha passageira deve ser um aluno ou professora, né? É na escola estadual Odila Guedes da Fonseca, que tem aqui na Avenida Oswaldo Cruz, no bairro de Ipanema. Cadê a Érica? Não sei. Tem que fazer o retorno ainda, agora que me dei conta, tio. Ali eu não tenho argumento pra ir na contramão. Então eu tenho que fazer o retorno pra pegar lá do outro lado. Vamos ver se ela se liga e atravessa a rua. Vamos ver se ela se liga e atravessa a rua. Aí o adesivado ela não vai se ligar, né? E o adesivado ela não vai, tem esse detalhe. O adesivado o cara tem que chegar e mostrar, jogar com a placa em cima do rosto, tá ligado? Se o passageiro te vê de lado, não vem. Esse é um problema do carro adesivado. Se o passageiro te vê de lado, ele não vem. Porque ele acha que é um carro do governo, por exemplo, no meu caso agora, né? Não que seja uma novidade, uma surpresa pra mim. 41, já tocou essa corrida pra mim. Buscar 5 km pra fazer uma viagem de 27 km, total 32 km, para R$41 indo por cima e bate e volta. Pegar lá em Belém Novo. Mercedes Azoline, nome da rua. 28, buscar 2 para levar 20 na Bom Jesus, Rua P. 1,32 esse km. Aqui não, queridinha. Aqui só toca um 30, 1,30, 1,40, 1,10 o quilômetro. Porque todas as viagens são para buscar longe, sem exceção. Ó, 14 minutos, buscar 5,7 km lá no Belém Velho, para levar para a Rua B da Vila Graciliano Ramos. Total de quantos quilômetros? 10,7 para 14,47. Zona Sul para Uber não é tudo de bom, né? Existe o slogan de uma imobiliária, de uma corretora de imóveis, enfim, sei lá o que. 25 para buscar 7 quilômetros, 13 minutos, para levar 10 quilômetros, total 17 km, para fazer 25 pila. O slogan da imobiliária era a Zona Sul é tudo de bom. Inclusive eles fizeram os adesivos e distribuíram por aí, né? 13 pila, essa aqui buscar perto, ó, 1 km para levar para Manuel Leão em Ipanema, lá pro Marista. Mas agora eu não vou entrar em fila de paz, nem pensar, ainda mais com criança. Ainda mais com criança. Manuel Leão é a rua do lado do Marista, deve ser a entrada dos pequenos.
32 pila pra bairro São José, uma rua que eu não faço ideia qual é, Magno Lopes. Só que eu tenho que buscar 5,5 km lá na rua Belize, na Restinga, 32 pilinhas. Que loucura. Por isso que eu sempre, não sei o que eu vim fazer aqui, sabe? Sinceramente, acho que eu vim pra isso. Nossa, aqui pra Vila Assunção. Tá, buscar 2 km pra levar pra Vila Assunção. 22 pilinha, total de 13 km, vamos dar. Rua Manapó, Marajó, qualquer coisa assim na Vila Assunção. Pegar aqui eu acho que é na Teletubbies, 2 km. É impressionante, a Zona Sul é sempre assim, né? Tanto que eu já, né, como moro na Zona Sul, sempre quando toca a primeira corrida para ir embora da Zona Sul, eu já vou correndo. Porque... E aí, e o louco, o que eu queria contar para vocês no take anterior, nesse take na verdade, não acabou ainda, é que todas as corridas te parecem interessantes, porque é 32, 35, 41, 28, 22, né, os valores altos. Daí eu lembrei do Mínima 10, né? Os guris do Mínima 10 que não entendem, cair na Zona Sul, vão se fuder. Então muito cuidado com o Mínima 10, pessoal. Acho que o mais importante, né, de fato é assim com que eu, Daniel Leal da Costa, que trabalha há 8 anos nessa vida, eu sempre valorizei o quilômetro, ao contrário de alguns, né, que cagam pro quilômetro. Às vezes uma viagem de 6 pila, ela é rentável, se ela tiver 1 km de desenvolvimento, né. Não tô defendendo, tá, e nem indo contra a campanha, muito pelo contrário, só tô exemplificando. Às vezes uma viagem de 6 pila, 5,88, né, para 1 km, na relação toda, ela é rentável. Isso é fato, e contra fato não é argumentos. Poderia ser 10 e deve ser 10, e é para isso que a gente está lutando, que essa viagem de 5,88 de 1 km se transforme numa viagem de R$10 de 1 km. É isso que a gente quer, tá ligado? É isso que a gente quer. Só que daí tu pensa, né? As viagens dessas, R$41, pô, o cara que é novato só vai pensar em R$41. Daí o cara vai rodar 32 km. Por exemplo, tocou? Pra buscar 5 no Belém Novo, pra fazer uma viagem bate e volta por cima. Sabe, sei lá o que a pessoa ia buscar, né? Ia trazer, ia levar, sei lá o que. 32 km pra R$41 e 1 hora de viagem. Não, né? E daí as viagens aqui, elas são assim, tipo, o olho grande se diverte aqui. O olho grande se diverte e perde dinheiro. Meio-dia 27, pegar Nicole aqui. Eu acho que é na Tubbs mesmo. Ou nos condomínios que tem antes da Tubbs ali. Rua Marcelo dos Santos. De cabeça eu não sei, mas pelo mapa justamente. E vão levar lá pra Vila Assunção, 22 pilinhas. E daí vão voltar pra perto do edredom de uma vez, né? Pra perto do meu passageiro. É isso que eu preciso estar, perto do meu passageiro. Ele vai nos cozinhando, né? Que nem costelão 12 horas, devagarinho. Vai te cozinhando, vai minando tua paciência, vai testando teus limites, até que eles chegam. Tô aqui na rua Manajó, onde eu trouxe a moça. Bem aqui nesse condomínio esquerdo aqui, ó. Exatamente onde tem esses dois rapazes. Deixei ela aqui e tô mais ou menos uns 10 minutos. Só pra não passar batido. Essa função de fique off, liga, desliga X, comfort, pet, aquela coisa toda. Eu tava com o dinheiro habilitado e essa viagem foi no dinheiro pra mim. Mas a moça já pretendia pagar com Pix. Então tudo certo, não precisa me envolver com papel, aquela coisa toda, porque eu não tenho, na verdade eu não tenho nem R$1 de papel. Faz muito tempo. Mas ok, a viagem dela foi tudo certo, chegou aqui, largou e pai, fiquei. Daí recusei de tudo, até que tocou uma de 22 para 1,50, acho que 1,30 o minuto, 2 e pouco quilômetros pro shopping Praia de Belas, tocando Tururu. Perdi, né? Alguém foi mais rápido, teve um gatilho no oeste mais rápido do que o meu, sem dúvida. E daí que vem me ganhando cansaço. Tocou uma aqui, R$52 para Canoas, 28 km, vou fazer. É bem na faixa, na Getúlio Vargas. Tá dando 1,23 o minuto, então significa, eu não olhei na chamada na hora, mas não vou levar 50 minutos, de fato não vou. Pegar aqui na Venceslau, até o centro eu demoro 20, talvez menos, agora talvez menos, e depois mais uns 20 até chegar lá no centro de Canoas, na Getúlio Vargas, bem na lateral ali e tal. E vou chegar num horário que
que há a possibilidade de eu conseguir uma corrida para voltar, se não imediato. Na verdade eu vou passar raiva lá, né? Eu sei disso, tu sabe disso, nós sabemos disso. Eu só tô falando essa baboseira toda aqui para tentar me iludir, para tentar me enganar, né? Eu tô tentando me enganar, tô tentando me iludir. Mas eu vou fazer 51 para Canoas a partir da Vila Assunção. Tá longe de ser uma corrida boa, mas tem coisas bem piores por aí. Até porque se eu não for, o Mota vai, né? Então deixa pra mim. Deixa pra mim 50 pilas aí. Mota que corra atrás dos dele. Deixa eu só parar aqui. Pra finalizar eu tenho que virar o celular pra pegar o número de Venceslau que eu não peguei. Vamos passar raiva então. Trouxe aqui pra Unimed, senhora. Veio dormindo, quase toda a viagem. Rapidaça, rapidaça a corrida. Não deu 40 minutos como eu previa. E agora, o que eu faço? Ela tocou 12 pila pra Guaju, mas eu me neguei. 12 pila pra Guaju, não me movimento. Guajuviras. Tô bem no meião de Canoas aqui, bem no meião mesmo, meião. Sentido Porto Alegre já. Tenho que estacionar por aqui, não vou entrar na próxima rua que tá tudo vermelho aqui pelo Waze. Se eu seguir reto, lá na frente vai estar tudo parado também. Mas enfim, eu tenho chance de conseguir corrida por aqui, né? Essa muque aqui tá tudo parado. Eu podia achar um lugar pra almoçar, né? Tô com fome, tomei café mais cedo hoje. Normalmente eu almoço lá pelas 3 horas, agora são 1h30, 1h44 na verdade. 1h44 da tarde. Tô com fome. Ah, tem o posto Argos ali, né? Será que ali é bom de conseguir corrida? Não sei. Eu vou até ali, vou até o posto Argos que tem bem naquela rótula da Inconfidência, com a BR-116 ali. Parou aqui o trânsito. E ali vamos almoçar, vamos esperar. Esperar a minha principal corrida do dia, a próxima. Alerta das cenas repugnantes. É pra isso que eu vivo. Pensa na fome do guerreiro. E pior que eu já sabia, né? Dizer que eu não sabia, se eu dissesse que eu não sabia, eu estaria sendo hipócrita. Tanto que eu falei sobre isso no take anterior, que eu tava tentando me iludir. 12h08, acho que eu tô aqui uns 20 minutos nesse posto, almocei. Coloquei toda a conversa lá do grupo, uma AVRS em dia. E tinha mensagem para ser escutada e ser lida. E só tocou uma de 6h47. Ali eu não posso pegar. Vou embora, vou vazio. Foda-se, não vou esperar mais nada. Tocou uma de 6h47 só. Eu almocei o tempo inteiro com o X e com o Comfort ligado. Eu queria pegar a direção a Fátima ali. Mas se eu pegar aqui à esquerda, eu vou sair na BR direto. Ai, tem que fazer o retorno, 5h88. Aqui não, queridinha, mínima 10. Ah, é só fazer a volta por ali por baixo, né? Acho que dá. Enfim, vou embora vazio, só que eu vou por dentro, né? Pra ter mais possibilidade de corrida. Vai que eu pego uma corridinha ainda. E agora qualquer prazer me diverte, tá? Pensando nisso agora, não precisa ser pra Porto Alegre, né? Pode ser pra Novo Hamburgo. 12 pila, escutou. Comfort pra aqui mesmo. Não, João Moreira Maciel é lá no Grêmio lá, e lá no Grêmio não dá pra ir. Tá fechado a rua. Tá fechado ali e tal, por causa do rio. Não vão pegar a corrida. Desmontou o circo. Passei aqui, acho que foi sábado, e o circo tava bombando e hoje não tem mais. 7 pila, mínima 10. Aqui não, queridinho. Começou a tocar, foi sair do posto e começou a tocar. Eu acho que eu devia estar dentro de um buraco negro
pro aplicativo. Só pode, porque eu fiquei uns 20 minutos, tocou 6h47. E eu saí, foram 4 ou 5 que eu recusei. Então o que eu faço? Vou em direção a Fátima e vamos indo. Não vou parar aqui, não vou mais esperar mais nada. E a primeira corrida que eu achar interessante eu faço, independente do destino. 4. Uma vez uma situação bem parecida com essa, um horário também parecido. Eu lembro que eu almocei aquela vez ali na Dr. Barcelos, aqui em Canoas ainda, continua aqui. Eu tocou uma Comfort, 99 Comfort, na época que existia 99 Comfort. Acho que hoje é Plus, né? Faz tanto tempo que eu não faço 99. Tocou pra... Lembro que levei nota 1. Talvez aquela tenha sido a última nota Comfort que eu... 99 Comfort que eu fiz, porque minha nota caiu de 4, abaixo de 4,85 por causa daquela nota 1. Eu não lembro, mas era um velho mala. Pensa num velho mala. Mas foi uma viagem boa, deu R$58, eu acho. Peguei aqui no centro de Canoas pra Guarujá, lá em Porto Alegre. Uns 30 km, mais ou menos. 99 é assim, ou era. Sei lá, faz tempo isso, bastante tempo. Lembrei agora porque eu acabei de ligar 99. Eu lembrei, vai que toca aquela corridinha pro Guarujá, mas hoje não tem mais Plus, não tem mais Comfort, não tem essas merda aí. Minha nota é 4,83 na 99. E na Uber 4,91, que pra quem criou curiosidade a respeito. Mas Daniel, 4,91, eu não engulo sapo. Falo tudo, tem que falar pros passageiros. E não é carro sujo, não é carro com defeito, né? Não é curvas e conversões proibidas. É tratamento rude mesmo. Levo nota 1 por semana, uma por semana pelo menos. Agora não dá mais pra acompanhar o número delas, né? Mas deve ser umas 6, 7, 8 talvez eu tenha, pra chegar em 4,91. Eu fiquei com 4,90 acho que quase um mês. Esse agora. Daí eu subiu passou de 4,90 pra 4,91, acho que foi quinta ou sexta-feira. Agora da semana passada. Agora são 15 para as 3 da tarde. Eu continuo aqui passando raiva em Canoas. Essa aqui é a rua Major Witch Rock. Voltei pro centro, tava quase chegando lá em Porto Alegre. Tocou uma corridinha 12 pila pra vir pra cá, eu vim. Vim. Tô aqui agora, pensei quando vinha vindo, pensei, vou chegar lá bem no centro de Canoas. Que o colégio Maria Imaculada, é isso, né? Não, Maria Auxiliadora aqui na minha esquerda. Ali na frente tem outro não sei o que. Eu tô no centro, eu continuo. Apesar de parecer dessa tranquilidade, isso aqui é o centro de Canoas. Eu pensei, vou chegar lá, vai tocar. E já liguei a Pop, liguei a 99, por isso essas conversas todas aí. Liguei a 99 e nem a merda me mandou por enquanto. Enfim, pior que eu já sabia, né? Plaquinha aquela, eu já sabia, quando eu recebi aquela corrida de 50 pila lá na Assunção pra trazer pra cá, eu sabia que era tiro no pé, sabe? Eu fiz 60 no combo, com aquela de 50 mais 12, 63, 4 em 1h30. 1h30. Agora são 15 para as 13, faz 1 hora que eu deixei aquela senhora lá na Unimed. E eu fiz essa corrida só agora, que eu trouxe lá da Rio Branco pra cá. 12 pila, 15 pila, uma coisa assim. Já esqueci. Eu sabia que ia ser assim. E mesmo assim o cara vai pensando, mas chega lá, toca uma na sequência pra voltar. Só pro Mota que toca. Só pro Mota que toca. Olha que eu não tô falando de nojeira, tô falando de Canoas. Canoas é coladinho em Porto Alegre. O Mota vai pra Charqueadas e volta com corrida. O Mota vai pra Ivoti e volta com corrida. O Mota vai pra Sapiranga e volta com corrida. Volta, né? Volta. Ele disse que volta. Quem sou eu pra duvidar? Quando eu cheguei tinha um Uber na minha frente. Não, essa é minha caminhonetinha. Eu achei que o velho que desceu do carro aqui atrás de mim fosse um Uber também, porque ele desceu com o celular na mão, cuidando do celular. Mas não, é uma Fiorino dessas, carguinho. Uma caminhonetinha dessas de carga. Isso não é Uber, né? Só se ele fazer Uber Flash.
Que loucura. E agora, será que eu me movimento de novo ou não? Toda essa resenha eu queria que tivesse tocado. O meu objetivo era esse. Vou falar com os guri, vou trocar uma ideia. Daí vou tocar uma corrida para Porto Alegre, vou fazer uma gritaria, vou perder a voz. Não. Acho que não vou perder a voz. Não dessa vez, pelo menos. E tocou. Uma Comfort 30 pila, eu acho que é rodoviária. Só dizia centro histórico. Tem uma das marcações da rodoviária lá que aparece centro histórico. Tem vários cadastros da rodoviária, né? Largo Vespasiano Júlio Vieira, número 11, número 70. Tem um que marca lá atrás na Castelo Branco. E tem uma que marca só a estação rodoviária e aparece para nós só a estação, só centro histórico. Enfim, agora são 5:03 da tarde, finalmente vamos voltar ali para Porto Alegre. Daí quando chegar na rodoviária, acho que vamos ver se pega uma para Feliz. Uma vez eu peguei na rodoviária, na 99. Na 99. Na época que eu só fazia 99. Não, que eu tava bloqueado no Uber. Pra Feliz na rodoviária. 130 pila, se eu não me engano. 2018, né? Outros momentos da vida. É aquela, quando o cara é amador que vai feliz da vida, sabe? Literalmente eu fui feliz pra Feliz. Dando risada e cantando pneu. Era no Santa Rita, não era na rodoviária. E agora eu vou aproveitar que eu tô... O horário também, né? 13h20. Vai da viagemzinha, sabe? Dona Cristina e seu marido, um casal de velhos, que eu acho que estão fazendo tratamento pro famigerado câncer, né? O Santa Rita é um hospital oncológico, pra quem não sabe. Fazer viagem pra cá, pra mim sempre é um desafio. Já contei uma vez uma viagem, Marciano. Eu já contei várias vezes essa história, na verdade. Mas é que ela realmente ficou bem marcada pra mim. Mãe e filha que eu trouxe pra cá, lá do Sarandi. E a mãe se despedindo da filha, literalmente. E aproveitar que tô aqui então. As coisas foi tranquilo, eu acho que eles vieram pra fazer o tratamento sim, mas eles estavam bem de boas, vieram falando sobre o frio, sobre o meu carro ser do governo. Tá aí, tia, vamos? Não consegue, né, Moisés? Sobre meu carro ser do governo, né? Porque tá patrocinado, tá propaganda do governo do estado. Até brincou comigo, achei que fosse motorista do leite que vem me buscar. Mas enfim, tudo certo com a viagem. Agora eu vou aqui no posto da Patrocínio para abastecer. Lembrando que ali é um dos postos credenciados só baratão, né? Então, vamos ali então abastecer, tá 5,35, acabei de confirmar. Aquele posto ali alterna o preço, às vezes ele tá mais caro. Às vezes tá no mesmo preço que os mais baratos, no caso, né? Tá 5,35 mais 20% de desconto, 20 centavos de desconto com o cupom, que eu não sei qual que eu vou usar hoje, porque a maioria dos que eu tô usando já estouraram. Mas se você não conhece no Baratão, clica no link aqui na descrição, baixa o aplicativo, tem um código de indicação, coloca aquele código ali. Daí já me ajuda com mais um centavinho por litro que tu abastecer. E antes de finalizar a tua compra, o cupom diário 20 centavos de desconto por litro de combustível. Só para não passar batido. Eu sou ruim naquela coisa de divulgação, tirar foto, fazer print, aquela coisa toda. Se fosse bom, eu não tava aqui dirigindo. Tava na Copa do Mundo, fazendo conteúdo. 123,80 deu na bomba. Eu paguei 96,27 no aplicativo do Baratão. Hashtag fica a dica. Pegar a Sheila agora aqui na João Pessoa e levá-la lá pro Shopping Bourbon Valley. E agora começar a me debater dentro de Porto Alegre. E hoje a gente não sai mais, né? Nem eu, nem Moisés. Moisés não sai mais de Porto Alegre de jeito nenhum. Agora são 3h33. 10 para as 5 da tarde. Esfriando em Porto Já tirei casaco.
Já tirei manta, vamos colocar manta de novo. Tá gelado. Não sei qual a temperatura tá fazendo. Essa manta aqui passageiro deixou no meu carro. Há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Enfim, e essa touca aqui também, ó. Essa touca eu uso como, não sei se já perceberam, ela é ótima para tirar poeira, porque ela é, né? Passageiros diferentes, né? Só para não passar batido. E não, nenhum dos dois eu identifiquei, não fiquei sabendo quem era, simplesmente apareceu no carro assim como quem vai a merda. Parece até mais gordo, né? Ou pelo menos mais forte. E daqui a pouquinho vai vir de novo a toquinha. 10 para 5 da tarde, tô aqui no posto da Patrocínio de novo, depois de uma volta. Vim aqui, abasteci. Fui pro... Acho que o último take foi aqui, inclusive, né? Ou tô errado? Fui lá pro Valig, depois eu fui pra Cairu. Daí na Cairu eu peguei e levei pra Henrique Dias. Na Henrique Dias eu busquei na João Teles e trouxe aqui pra Genuíno. Daí vim aqui de novo mijar. E não tá tocando, agora não tá tocando. Dessas 4 corridas, as 2 primeiras foram no X. Depois eu desliguei o X e fui de Comfort pra Cairu. Depois eu fui de Comfort pra Henrique Dias. Daí eu vim de Comfort aqui pro centro. E agora parou. Agora não. Acho que o estagiário tá forçando a barra pra que eu ligue o X, né? Só que essa hora que você ligar X, não é aquela coisa, vai tocar pra ir pra viagem de 50 minutos pagando R$33, R$35. Daí eu não faço. Eu só passo raiva. Que merda. Que merda isso. 4, deu chega por hoje. Trouxe minha última aqui. Porque um dia foi o Big, agora o Carrefour do Barra. Pensei que ia tocar aqui na sequência. Tá, me colocar pra dentro de casa. Não tocou. Tocou 2 pra buscar em cima do morro pra levar pra dentro das vilas. Mas eu queria registrar que enquanto eu esperava uma corrida aqui, sem saber se ia ser minha última ou não, eu assisti um colega num carro branco enchendo o porta-malas dele. Um rancho e 2 passageiras. Enfim, cada um na sua com alguma coisa em comum, né? Agora são 8h47 da noite. Tô saindo aqui do Barra Shopping Sul, então os caras estão dormindo, porque a cancela tá aberta, tia. Ah, a cancela tá aberta, ele tá parado ali. A cancela tá aberta, cara. A cancela tá aberta. A cancela tá aberta, amigo! A cancela tá aberta, amigo! Ah, tchê! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! O cara dormindo na cancela aberta! Agora tá me esperando pra me tirar de satisfação, será? Só pode, né? Se arrastando desse jeito. Boca aberta, bongolão. Ah, que raiva dessa gente. Só podia ser SUV. Assim nós terminamos o vídeo de hoje. Nessa vibe, nesse clima. Exatamente como foi o final de tarde de hoje, mais uma vez. Cheguei a dar uma sequência, acho umas 4 ou 5. Nota 1 assim, uma em cima da outra. Ai, tá frio, vou te esperar. Te esperei dentro do escritório, te esperei dentro de casa, te esperei dentro do prédio, porque tá muito frio na rua. E o Daniel lá, trancando o trânsito, esperando os bonitos. Tem uma paciência pra essas coisas, sabe? Mas é isso. Vamos pra casa então, não temos o que fazer, tá tudo gelado mesmo, a cidade tá vazia, tá esvaziada. E eu tô de saco cheio. Então comecei a bocejar, hoje era 7 horas da noite, mas o que é isso, né? É que eu me lembrei, levantei 2 horas antes do que eu tô acostumado. Levantei 7 horas da manhã, 7 horas da manhã hoje, pra fazer o que tinha que fazer antes de sair. E o corpo cozou.
Mas não é por isso que eu tô parando porque tá uma merda, né? Tô parando porque tá gelado, tô parando porque eu já vi que não tem ninguém na volta da URGS lá pra gente carregar, a cidade de baixo tá vazia, tem ninguém nas ruas. Tá fazendo 7 graus agora com sensação térmica de 5. E a previsão é de 0 grau amanhã de manhã. Enfim, nota 1 para aqueles que me esperaram dentro de casa só para não passar batido. Foda-se. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça aí imediatamente. Só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E só para não passar batido, dar um abraço pro Cassiano, aquele mesmo do cadernão com a caneta azul. Quem não sabe que o Cassiano é seguidor do canal há muito tempo, faz muito tempo mesmo. Ele começou a me seguir lá quando ele morava lá em Floripa. E ele assistia os meus vídeos e anotava no caderno o que ele achava interessante, o que ele achava pertinente para adaptar no trabalho dele. Depois voltou ao Rio Grande do Sul, morava em Canoas até, pelo que eu entendi, até enchente. E agora ele mora em Igrejinha. E hoje cruzou comigo no trânsito. Nós trocamos ideia, conversamos há muito tempo, durante muito tempo, há muito tempo. E ele disse, eu não lembro disso, mas que teve uma vez que ele me encontrou num posto na Farrapos, tirou foto comigo e tal. Eu não lembro disso, mas hoje conversei, troquei uma ideia com ele. Ele parou ali na pontezinha da Getúlio com a Ipiranga. Largou o Não Consegue, né, Moisés? E hoje ele mora em Igrejinha. Tá desde amanhã cedo aqui, consegui uma corrida pra vir pra cá direto. E trabalhou aqui o dia inteiro, pelo que eu entendi, pelo que eu imagino, né? Isso aí, quando eu encontrei ele, já era noite, vai ser umas 7 horas, eu acho. 7 e meia por aí. Enfim, um abraço pro Cassiano, tá registrado então o buzinaço e a fiasqueira do dia de hoje. Já falei eu sou meu patrão, né? Tá, então chega. Era isso, fui.